Deus te vê, Deus está contigo. Coragem, amigo. Coragem, amigo. Se você cair, Deus te protege. Deus te protege. Deus te protege. O sol brilha pra você. Deus brilha em você. Brilhe, 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 brilhe. Coragem, amigo. Dance, cante, pule, ame. Coragem, amigo. Ame, ame, ame. Deus te vê, Deus está contigo. Coragem, amigo. Coragem, amigo. Se você cair, Deus te protege. Deus te protege. Deus te protege. O sol brilha pra você. Deus brilha em você. Brilhe, 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 brilhe. Coragem, amigo. Dance, cante, pule, ame. Coragem, amigo. Ame, ame, ame. Bom dia a todos, que sejamos bem-vindos a esse momento de prece, a abertura da nossa Casa Assistencial Francisco Cândido Xavier, que possamos hoje, no dia de domingo, termos um momento abençoado e que também todos aqueles que terão oportunidade de assistir a prece no dia de segunda-feira à noite pelo canal do YouTube, também possam se beneficiar, assim como todos nós aqui presentes, de estarmos reunidos. E o convite é: vamos fazer prece, vamos chamar a luz de Jesus, de Mãe Santíssima, para os nossos lares. Então, que possamos juntos, nesse momento, estarmos aqui recebendo essas boas influências dos espíritos amigos, que vêm do alto, em nome de Jesus, e que possamos, assim, criar esse ambiente que é favorável para cuidarmos da nossa saúde do corpo e da nossa saúde mental e espiritual também. Então, nesse momento, sempre nos organizamos para fazermos uma primeira leitura, a leitura que abre a palavra para o nosso dia e para o momento de prece. Então, que possamos, assim, através das palavras que virão, deixar que elas entrem, nessa nossa consciência, que o nosso coração possa estar sensível. Muitas vezes a gente não consegue, pelo momento, captarmos a mensagem toda, mas sabemos que nossos protetores, nossos anjos guardiões, eles sempre nos ajudam a fixar uma palavra. Então, que essa palavra amorosa, amiga, ela se faça presente no dia de hoje, imantando esse momento tão importante que nos dá a possibilidade de, assim,
trazermos, né, essa mensagem maior da espiritualidade para nós e que isso possa ser um elemento o suficiente para iniciarmos essa caminhada, né, de modificação das nossas atitudes, que elas sempre possam estar em sintonia com as orientações desses nossos protetores amorosos e que cuidam de nós. Então, vamos iniciar a leitura. A Clara vai fazer a leitura para nós do dia de hoje, né, do momento de prece. Bom dia, tá? Para as pessoas de outeiro e boa noite para o pessoal de casa, tá? Nós vamos fazer a leitura do livro Ceifa de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Caiu na mensagem 12, a senda estreita. Começa pela passagem da Bíblia, né? Que está em Lucas, capítulo 13, versículo 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, Jesus. Vamos ao comentário. Não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Realização pede trabalho, vitória exige luta. Muitos jornadeiam no mundo na larga avenida dos prazeres efêmeros e esbarram no cipoal do tédio ou da intemperança, quando não sucumbem sob as farpas do crime. Muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos e caem, desavisados, nos fojos de tenebrosos enganos, quando não se despenham nos precipícios de tardio arrependimento. Seja qual for a experiência em que te situas na terra, lembra-te de que ninguém recebe um berço entre os homens para acomodar-se com a inércia no desprezo deliberado às leis que regem a vida. Nosso dever é a nossa escola. Por isso mesmo, a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante, no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Para sustentá-la, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Adaptarmos-nos à disciplina do próprio espírito na garantia da felicidade geral é estabelecer em nós próprios o caminho para o céu que almejamos. Não te detenhas no círculo das vantagens que se apagam em fulguração passageira, de vez que a ociosidade compra, em desfavor de si mesma, as chagas da penúria e as trevas da ignorância. Porfia, não renúncia, que eleva e edifica, enobrece e ilumina. Não desdenhes a provação e o trabalho, a abnegação e o suor. E, em todas as circunstâncias, recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu, e a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. Fiquemos com Deus, Mãe Santíssima. Um bom dia. Vamos aproveitar então, agora após esse momento de leitura, darmos algumas orientações sobre o trabalho da casa. Para todos nós, no dia de hoje que estamos aqui presencialmente, é importante termos água para fluidificação. O convite sempre é feito para que possamos ter, dessa maneira, através das águas fluidificadas, medicação espiritual para cada um de nós. Então, se foi possível, né, no dia de hoje, você trazer a sua garrafa, no momento do Pai Nosso, principalmente para quem está fazendo a sua sala de saúde, é importante ter água para fluidificar. Né? A casa sempre aqui presencialmente oferece, né, a venda de água, justamente para que esse dinheiro possa ser revertido para a compra de mais água e assim podermos ter essa possibilidade de termos medicação espiritual para nós. Pois é uma das recomendações, né, que a espiritualidade costuma fazer, é nós termos essa medicação espiritual. Tá? Para quem está à distância também.
O dia de prece é um dia importante para fluidificarmos nossas águas. Sempre recomendamos que ao consumir, né, a água que está na garrafinha, para que possamos fazer uso dela ao longo do tempo, que deixemos até no máximo de consumo, até uns 4 dedos. Se você vê que está reduzindo muito, complete a água, ou seja, o princípio de fluidificação ele é mantido na água. E aí nós temos a possibilidade de diluir essa água numa jarra maior, numa garrafa maior e manter o consumo dela ao longo da semana, para que tenhamos a oportunidade de no próximo dia de prece voltarmos a fazer a fluidificação também, né? O dia de segunda-feira é o mesmo princípio. No momento que organizarmos para assistir a prece à distância, temos condições de criar um ambiente semelhante como nós estamos aqui presencialmente. Oferecer flores, que são elementos naturais, né, que ajudam nesse momento de fluidificação. Colocarmos água para fluidificar para nós, água para nossos animaizinhos também, água para pessoas que vemos que estão adoecidas e que assim queremos, né, levar a medicação fluidificada, esse princípio espiritual para cada um deles. Isso tudo nós podemos fazer pelo fato de estarmos juntos fazendo prece, tanto presencial como à distância. O dia de hoje também a casa sempre convida aqueles que chegam pela primeira vez, que estão vindo, que ainda não tiveram a possibilidade de ter uma conversa amiga, né? O atendimento fraterno de primeira vez. Sempre recomendamos que ao chegar deixe o seu nome aqui na entrada, se assim você sentir necessidade, para que você possa ter essa primeira conversa, né? E deixar que a espiritualidade age assim, receba através da mediunidade orientações, seja através do cartão, né? De uma mensagem que a espiritualidade plasma através de pintura mediúnica, ou seja, através de uma conversa fraterna, onde orientações poderão realmente vir ao encontro das necessidades de cada um. A casa também convida para receber o passe. O passe funciona como se fosse uma transfusão, só que uma transfusão de fluidos, que são fluidos vitais, benéficos, através da mediunidade, né? Os espíritos amigos vêm e auxiliam esse cuidado com a saúde do corpo e a saúde espiritual também. Para todos que já passaram por salas de saúde, pela orientação que é feita aqui na hora do atendimento, que foi colocado os momentos de sala de saúde, também é feito o passe na maca, aqui presencial. E hoje é o dia da fluidificação do lençol, que é um princípio bem parecido com o princípio da água. Também é colocado no lençol, de acordo com a orientação que a casa aqui orienta. No momento do passe, é fluidificado o lençol aqui presencialmente. No momento à distância, assim, quando coloca a água, orientamos colocar o lençol próximo para que você possa receber essa fluidificação do seu lençol. Orientamos também que o dia de quarta-feira é o dia da visita espiritual, ou seja, o acompanhamento que o plano espiritual faz na residência, no local onde cada um está dormindo, né? Às vezes as pessoas estão viajando, costumam nos perguntar, poxa, eu vou parar a minha sala de saúde. Em geral, a espiritualidade tem orientado que se organize para que, se você realmente vai passar uma temporada longa, né, em viagem, e está num ambiente que você tenha condições de seguir o seu tratamento, a espiritualidade sempre tem orientado que você realmente faça, procure fazer a sua sala de saúde, né? Ou seja, tenha condições de repente, se você vai passar uma semana, leve seu lençol reservado, faça, né, a sua orientação toda direitinho, para que na próxima semana você tenha condições de fazer a fluidificação. A importância da prece online, através do ambiente YouTube, é justamente para isso, que a gente tenha essa possibilidade de seguirmos o nosso tratamento mesmo à distância. Para a espiritualidade não há distância, não é essa distância corpórea, né? Essa é uma distância de necessidade, de condição nossa, de espíritos encarnados. Mas eles nos acompanham sempre. Então, que tenhamos essa consciência, né? De podermos, através do ambiente virtual, fazermos as fluidificações, tanto do lençol
como da água. E o dia de quarta-feira também, ele é um dia de acompanhamento para quem segue o tratamento da desobsessão. Orientamos que para aqueles que estão em tratamento da desobsessão e que vêm aqui na casa presencialmente, aqui na Ilha do Outeiro, no momento do passe, mentalizem Jesus, com a sua luz linda, né, vibrando sobre cada um de nós, para quem está fazendo tratamento da desobsessão, e na hora do passe, receberá o passe da desobsessão. E à distância, fazer a visita, né, e a leitura aos passos que estão no site da casa, que é o www.casinhabelém.com.br, e que lá, ao caminhar, né, pelos passos que estão lá, pelas palavras que chegam, através, né, de psicofonia que estão ora gravadas e ora no texto, segue-se o tratamento da desobsessão. Então, dia de quarta-feira também para desobsessão é o dia de leitura do site e o dia de autorreflexão, de conexão com seu protetor, para que assim esse processo possa ser ajudado, né, a ocorrer, tanto aqui no plano encarnado, como no plano espiritual também. Todos nós hoje aqui reunidos fazemos o Evangelho da Casinha Belém. Recebemos esse convite de nossos protetores para estarmos hoje, todos nós aqui presentes, e participarmos desse Evangelho, que se expande para cá, mas atende também o plano espiritual, ou seja, cada um de nós sempre vem com entidades, né, com irmãos do plano espiritual que muitas vezes necessitam de auxílio. E aí nós somos, né, amigos nesse sentido, porque atendemos ao pedido da espiritualidade para estarmos hoje aqui e trazemos sempre conosco vários irmãos desencarnados para receberem atendimento. Então, a distância também ocorre da mesma maneira. Muitas vezes nossa casa é um ponto de luz para que esses irmãos possam receber atendimento espiritual, serem conduzidos para o plano espiritual, porque às vezes ficam, né, às vezes sem consciência de que desencarnaram, de que já faleceram. E aí um momento de prece como esse tem essa grande possibilidade de pedirmos por nós e por todos aqueles que estão nos nossos lares, para que todos possam receber amparo espiritual devido. Então, que tenhamos essa consciência de que, ao fato de reunirmos, né, em nome de Jesus e da espiritualidade amiga, temos essa amplitude que a gente não tem nem ideia do que ocorre. Né? Somos muito pequenos para poder compreender isso, mas eles são grandiosos e eles nos usam para que possamos assim expandir, né, esse amor na Terra e podermos, né, ter momentos de paz e de compreensão do quanto que é importante estarmos juntos fazendo prece. Então, que a luz de Jesus esteja sobre todos nós e que possamos agora caminhar, né, com um momento de prece abençoado. Bom dia a todos. Para quem está no nosso canal do YouTube, boa noite. E vamos então dando início a mais um encontro, esse momento de Evangelho no Lar, né? Deixa eu só arrumar aqui para... que é exatamente assim que funciona, né? Alguém, no caso eu, alguns anos atrás, aliás, muitos já, iniciei na minha casa o Evangelho no Lar, né? Então, todo dia, toda semana, naquele horário, eu reunia com as pessoas que moravam juntos, né? E fazíamos então esse culto ao Evangelho, né? Prece, essa busca de conexão com o nosso protetor, com os protetores da casa, de todos que moram juntos, né? E tem protetores também do nosso bairro, da nossa rua, da nossa cidade, né? Até porque, ao fazer esse Evangelho no Lar, o Chico nos diz, a nossa casa fica marcada com uma cruz de luz. Tão bonito, né? Porque a gente mora numa região umbralina, né? Então, é muito difícil, às vezes, o acesso àquele que está necessitado, né? Porque
a gente não tem essa noção, mas a gente mora numa região bem densa, né? Assim, espiritualmente densa. Então, todo o Evangelho no Lar, todo aquele que reza, que se conecta com a espiritualidade, fica uma porta de acesso para que a espiritualidade possa, então, vir até a nossa casa, nos auxiliar, mas não só a nossa casa, né? Também as casas vizinhas, o bairro. Tão bonito isso, né? Então começa a nossa casa a vir um pronto-socorro de atendimento. Bem, então, há um bom tempo atrás eu iniciei, né? E aí foram anos, né, fazendo esse trabalho. E aí, aos poucos, então, foram se juntando mais gente, né, nessa corrente. E hoje, então, a gente entende assim, deu origem, né, a essa casinha Belém, a Casa Assistencial Francisco Cândido Xavier, né? Que Deus me trouxe de São Paulo, de outras, para poder, né, se constituir aqui esse espaço. Claro, com todos nós juntos, né? Porque toda a casa de Deus ela é assim, não é? Eu gosto muito da imagem que a espiritualidade trouxe uma vez da palavra Deus. Uma licença poética, mexendo com a palavra, né? De, apóstrofe, eu, no plural. Quer dizer, Deus como um conjunto de individualidades reunidas com esse propósito de amor, bem plural, né? Então, Deus como esse corpo coletivo, né? Lembra de Jesus? Vós sois Deus. Quer dizer, vocês juntos, unidos no bem, nesse propósito, é a essência divina, né? Lembra, ó, onde dois ou mais se reunirem em meu nome, lá eu estarei. Ou seja, Ele está, enquanto que Ele é a mesma pessoa que disse, eu e o Pai somos um, né? Então, alguém vendendo alguma coisa na rua, né? Então, Deus como esse lugar, né? Onde as pessoas se reúnem para o bem, para o amor. Então, Ele está, né? Ele afirma categoricamente, né? Eu estarei, ou seja, Ele está aqui agora, né? Ou seja, porque Jesus também sabe que o amor na terra, ele é fruto dessa grande corrente, né? Então, onde dois, três se reunirem, é claro que a espiritualidade colocará representantes ali. Se não o próprio Cristo em pessoa, né? Alguém que vem em nome dele, né? Isso é muito lindo, né? Então, estamos aqui hoje, nos reunindo, para que essa magia, né, se dê mais uma vez. Para que a presença do amor de Deus, do Cristo, se faça concretamente entre nós, né? E isso pode ocorrer a qualquer momento, né? Não tem local. Jesus também deixou isso claro para nós. Em qualquer local, isso pode ocorrer, né? Olha, ele fazia, andando pela rua. Lembra? Aquela senhora que sangrava muito. Lembra dessa passagem? E aí, ao tocar nele, no meio de uma multidão, cessou todo o fluxo de sangue dela, né? E até Jesus pergunta, eu acho tão legal essa passagem, ele vira e diz assim, quem foi que me tocou? Pensa os apóstolos lá, como é que ia saber, né? No meio daquela multidão, quem tocou? Mas ele sabia que tinha sido tocado e que o fluxo de amor saiu dele. E ela sabia, porque imediatamente ela sentiu que o fluxo dela cessou, né? E aí deu aquele momento, né? Dá pra gente imaginar, dá aquela coisa de perplexidade, e aí ela diz, fui eu, né? E isso com certeza mudou a vida dela, né? Assim como a nossa também pode mudar a qualquer momento, não pode? Sim, ser tocado ou tocar esse lugar de amor muda a nossa vida, né? Muda, porque a gente passa a ver o mundo de um outro jeito, né? A gente passa a compreender as coisas de um outro lugar. A morte ganha outro sentido, né? Morrer já não é mais igual, né? Não é cheio de medos, de angústias, né? É uma passagem, né? Morrer passa a ser pra gente a outra etapa, né, da vida. É uma continuidade, né? Não é verdade?
Então, com isso tudo em nosso coração, a gente vai então convidar todos, né, a juntos nos conectarmos, fazer essa grande corrente que a gente chamou então de Deus no dia de hoje, né? Esses vários eus, como bolinhas de um terço, não é? Juntinhos, cada um se conectando, dando a sua parte, né? Nossa, aqui temos várias contas, né? De dor, de angústia. Quem hoje já não amanheceu chorando por uma questão muito grave, né? Com a perda de alguém muito querido. Então, essas lágrimas, elas são bálsamos se elas forem bem conduzidas, não é? Elas podem ser remédios para alguém, né? A nossa dor dói muito, dói, mas ela pode ser libertação, tanto para nós quanto para os outros, né? Talvez se você partilhar essa sua lágrima, alguém não precise chorar, porque você já fez o caminho, né? Se você partilhar essa queda, né, que levou a lágrima, alguém vai ser avisado antes de cair, né? Ó, cuidado, ele tem uma armadilha, né? Então, a nossa dor, ela pode ser muito linda, muito benéfica para nós, porque depois de cair uma vez, ninguém cai de novo, né? Quer dizer, às vezes a gente cai, né? Mas por ilusões, porque na realidade a gente já sabe que aquele lugar tem armadilhas, né? Mas como a gente às vezes fica ainda muito tocado pelas ilusões, a gente acaba indo, né? A senhora está ouvindo bem, dona Bia? Está dando para ouvir? Se quiser pode vir mais para frente, tá? Tá bom, tô ouvindo. Tá bom. Então, amados, vamos juntos? Vamos reunir então todo o nosso sentimento aí de amor. Vamos colocar, é como se a gente pudesse agora, imagine que um cestinho de luz desce aqui e a gente coloca ali todos os nossos bilhetinhos, né? Eu quero pedir por aquela pessoa que está numa dificuldade tão grande, aí coloca ali. Eu quero pedir por mim, não estou dando conta disso, me ajuda. Me ajuda a entender. Porque se eu entender, talvez eu tenha força, né? Porque às vezes a gente sofre mais porque a gente não entende, né? Tipo, Senhor, por que o Senhor está fazendo eu sofrer nesse grau? Me explica, né? E às vezes entendendo a gente aguenta mais, né? Falando, não é verdade. Vamos lá, eu tenho que aguentar esse trecho, né? E é isso. Gente, se até Jesus carregando a cruz não deu conta, não foi? E não foi uma vez só não, né? Lembra que uma das vezes o soldado chamou o primeiro que estava perto, né? Rufo era o nome dele, lembra? Um ruivo, né? Agora pensa o susto dessa pessoa, né? Aí você, vem cá, imagina aquela cruz e um soldado romano mandando, entendeu? Não tinha escolha, né? Carrega. Agora, meu Deus, acho que ele não tinha noção do que ele estava fazendo ali, né? A honra que ele teve de poder carregar um pouquinho daquela cruz, né? Claro que para ele naquele momento não era nada fácil, com certeza, né? Então, a nossa dor não é um pouco assim também? Na hora a gente fala, eu não dou conta, pelo amor de Deus, Deus não me ama, como é que vai me pôr? Mas depois a gente reflete melhor, nossa, quanta honra não teve também, né? Nesse processo de dor. Às vezes a gente conseguiu atravessar coisas que impediram dores muito maiores. Às vezes ajudou alguém grandemente, nem percebeu, né? Às vezes enquanto você passava por aquela cruz, alguém estava te olhando. Um filho, um companheiro, né? E o suficiente às vezes para mudar a vida daquela pessoa, né? Porque ninguém muda ninguém, mas essas coisas mudam alguém. O exemplo é capaz de mudar, né? Então vamos juntos, vamos pegar essa cestinha de luz que desce nesse momento, né? E vamos colocar todos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, quanta coisa a agradecer também, né? Aproveitando que a gente ainda está nessa aura de Maria Santíssima, né? Que amanhã é o Recírio, não é? Então a gente ainda está nesse momento de... Acho que a cestinha é muito feliz essa ideia hoje, porque eu acho que é assim que acontece mesmo, não é? Ela recolhe, né? Todos os nossos pedidos. Lembra daquele livro Memórias de um Suicida?
ela relata que ela, todas as tardes, uma equipe em nome dela, vem até os abismos, né? E lança uma rede de luz. E aí aqueles que estão em condições seguram na rede e são levados. Lógico, essa é uma rede fluídica, né? E aí aqueles que estão podendo, ou já estão despertos para isso, né? Ou querendo ser ajudados, recebem então, né? Essa ajuda, né? Então vamos pedir. Vamos imaginar essa sexta rede de luz descendo sobre nós e nós então colocando ali a nossa súplica, né? A súplica de alguém que a gente pode ser porta-voz. Nossa, minha amiga, coitada, está lá numa dor, né? Então vamos pedir por ela, por um companheiro, por alguém que está doente, que não está nem conseguindo raciocinar de tanta dor, por alguém que está preso, né? Preso no hospital psiquiátrico, preso numa cama de hospital, preso em doenças morais, espirituais. Gente, o que não falta é prisão, não é? E as nossas também. Então que a gente possa pedir à Mãe Santíssima, a Jesus, que nos conduza, leve toda essa camada de dor e de sofrimento e traga para nós coragem, força, garra para a gente poder vencer as adversidades. Então vamos juntos. Vamos fazer juntos a oração que Jesus nos ensinou. A gente gosta de chamar Jesus de Deus, eu já ia chamando ele de Deus agora. Mas Jesus não é um Deus para nós, né? Se ele e o Pai é um, para nós ele é um Deus também, não é? A gente vê em Jesus, a gente sabe que ele não é Deus, ele foi claro, eu não sou Deus, né? Eu sou filho, igual a vocês. Mas assim, igual não, né? E nós sabemos muito bem disso, assim, do quanto nós ainda temos a caminhar. Mas, nossa, que vento que deu, né? Invadiu um vento que maravilhoso. Eu sinto isso mesmo, assim, para levar nossos pedidos, né? Para que a gente possa, de fato, se conectar com essa fonte primeva de amor, esse nosso Rabboni tão doce, tão lindo e Mãe Santíssima, né? Então vamos juntos, vamos fazer, palavra por palavra, a prece que ele nos ensinou quando aqui esteve. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Então nós vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e já nós leremos. Mas vamos agradecer a nossa Mãe Santíssima, Maria amada, Mãe Santíssima, encerrando esse ciclo do Círio de Nazaré, nós desculpem, Mãe Santíssima, nós nos colocamos sob esse dourado manto de amor que desce sobre todos nós, esse azul celeste de amor que invade todo o nosso ser, e pedimos, Senhora, ajuda-nos a caminhar, a encontrar essa paz. Ajuda-nos a, junto de todas essas pessoas que nós amamos e que nos amam e que precisam tanto de nós, nossos amigos, parentes, encarnados e desencarnados, ajuda-nos a ter a força de
seguir o teu exemplo, Mãe Santíssima, e buscar essa ressignificação em cada passo. Pedimos, Senhora, encha os nossos corações de esperança, de amor, os nossos olhos de luz, para que a gente possa ver o bem, os nossos ouvidos de amor, para que a gente possa ouvir esse chamado doce de Deus na nossa vida. Ser a nossa mãe, a nossa condutora, hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Amém. Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo aberto, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E o item que foi aberto foi fazer o bem sem ostentação. Então tem 2 trechos de São Mateus, um do capítulo 6 e um do capítulo 8, que eu vou ler agora, tá? Então vamos lá. São Mateus, né? Tende o cuidado em não praticar vossas boas obras diante dos homens, para serem vistos, pois não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta em vossa presença, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos homens. Eu vos digo, em verdade, eles já receberam suas recompensas. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que passa em segredo, vos dará a recompensa. Outro trecho de São Mateus, agora do capítulo 8, que diz assim: Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão o seguiu, e ao mesmo tempo um leproso veio até ele dizendo: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse: Eu quero, fique curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Não dizei isso a ninguém, mas ide mostrar aos sacerdotes e fazei a oferta prescrita por Moisés, para que sirva de testemunho. Agora, comentário da equipe de Alain. É necessário abstrair-se da vida presente e identificar-se com a vida futura. É necessário, em uma palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que advém da aprovação dos homens e esperar pela aprovação de Deus. Aquele que aprecia mais a aprovação dos homens do que a de Deus, demonstra que tem mais fé no homem do que em Deus, e que a vida presente é mais importante para ele que a vida futura, ou, em outras palavras, que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Continua, mas nós vamos parar por aqui para fazer um pequeno comentário, tá? Enquanto nós ouvíamos a leitura do Ceifa de Luz, que a Clara leu para a gente, né? Ceifa de Luz, o item é a senda estreita, lembra? Porfiai por entrar pela porta estreita, né? E aí foi feita essa leitura, e nós aqui intuímos, né? Recebemos essa imagem, uma imagem muito bela. Eu acho que até assim, em homenagem à Semana das Crianças. A gente está sob a proteção de Maria Santíssima e recentemente Dia das Crianças, né? Aqui, inclusive, como é um educandário, né, uma escola de contraturno, aqui funciona a escola, chama Cantinho Francisco de Assis. É um espaço de abrigo, de
de acolhimento, bem amoroso. A gente já está com 130 crianças aproximadamente. Elas ficam de terça, quinta e sábado, um período na escola, o outro período aqui com a gente. Então, de manhã, quem vai na escola à tarde, e à tarde, quem vai na escola de manhã. E é uma festa, só que se enche de crianças, né? E crianças que vêm nesse bairro, vocês podem imaginar o que significa uma escola dessa, né? Assim, a importância que tem para elas estarem abrigados, recebendo comida, valores. São crianças muito lindas, assim, elas são muito gratas. Elas e suas famílias, e nós mais ainda, né? De poder receber essa honra de estar com elas atravessando esse momento, né? E elas receberam de um grupo muito doce, eu vou até dizer o nome do grupo, chama Anjos da Sorte. Eu falei para eles, ó, anjo já é legal, Anjos da Sorte é o máximo. E eles são muito queridos mesmo, vieram, gente, deram uma festa linda para as crianças, né? E num momento muito especial, né? Me deu vontade de abrir isso com vocês assim. A gente está fechando o diagnóstico, né? Mas, infelizmente, as crianças aqui do bairro, dessa região e que estão aqui conosco, têm um quadro sério de hanseníase. Vocês sabem que Outeiro é grande a incidência de hanseníase, né? Cerca de 20%. É muita coisa, né? E amados, em pleno século XXI, né? Então, muito lindo, eles estão às vésperas de receber esse diagnóstico e ganham esse presente do céu, né? Muito doce, com comida, enfim, uma alegria mesmo, né? Então, acho que até em nome disso, né? Veio uma imagem, vocês já ouviram aquela história do Pinóquio? É um conto de fada, né? Para criança, né? Embora os contos de fada, na sua origem, não eram para criança, vocês sabem, né? Eles eram contados enquanto se aguardava, né? Todo o período de inverno, então eram historinhas, né? Contadas com fundo moral, né? Conversando sobre a ética, enfim. E vamos lembrar um pouquinho juntos essa história, porque nós queremos fazer um paralelo com o que nós ouvimos aqui, né? Vocês lembram bem da história do Pinóquio? Era assim, Gepeto era um velhinho, na história, né? No conto de fada, ele é um velhinho, muito solitário, porque ele não tinha esposa, não tinha filhos, e ele era marceneiro. Então, ele queria muito um filho, então ele pede a Deus, né? A imagem da história é ele pede para as estrelas, para fadas da estrela, né? E a fada azul. E ele pede então que ele gostaria muito de ter um filho, né? E ele faz um boneco de madeira, que ele chamou de Pinóquio, né? E esse boneco, então, muito lindo, muito fofinho, todo articulado, mas ele era de madeira, né? Como todo bom conto de fada, ele vivia, né, uma vida especial de boneco. E aí tem todo um contexto, o grilo falante que era amigo dele, o Gepeto rapidamente orientou ele para ir para a escola, e aí ele vai para a escola, mas assim, o Pinóquio vai para a escola e vai buscar o quê? Vou sintetizar para não ficar muito longo, né? Ele vai buscar os prazeres, né? Então, por exemplo, na escola ele procurou quem? Ele se aliou ao povo do fundão, sabe assim? E foi para farra, né? E foi sendo conduzido para parque de diversões. Roda gigante, nananã, né? Os prazeres aí da vida brilharam aos olhos do Pinóquio, né? Embora ele tivesse tido já um encontro com a fada e a fada pedindo para ele ser amoroso, né? Mas ele foi por esse caminho. Então, ele vai para o parque de diversão com os amigos, entre aspas, né? Mesmo o grilo falante dizendo para ele que ele não devia. Lembra dessa cena? É bonito isso porque fica assim, o grilo dando um bom conselho e do outro lado um conselho ruim vindo por outro ser, né? Bem, aí ele é preso, ele vai ser um boneco daquelas companhias de fantoche, porque ele não precisava nem de cordinha, era maravilhoso, né? Um super bonequinho da hora,
para a pessoa explorar e lucrar com ele. Enfim, tem todo um caminho então dele indo para esses prazeres, tá? Por outro lado, o Gepeto procurando o filho, né? E aí o que acontece? O Gepeto vai e busca ele pelo mar, sintetizando a história. Aí o que acontece? Vem uma baleia e engole o Gepeto, né? Por outro lado, o Pinóquio, naquela coisa do parque, de diversão, ele descobre que ele estava por um caminho ruim e foge, tá? E fica sabendo do pai que está em alto mar e em perigo. Sintetizando, ele chega até o local no mar, né, onde o pai está preso, e ele também é engolido pela baleia. E ele, então, num movimento muito lindo, porque isso tudo ele fez por amor ao pai, né? Ele foi tentando salvar o pai dele, assim, ativando tudo que tinha de amorosidade no coração. Faz uma fogueira dentro da baleia, lembra? A fumaça incomoda, ela tosse. Eu entendo muito bem essa baleia, eu estou tossindo há dias. Aliás, eu e mais um monte de gente, né? Que essa gripe, essa virose estranha está pegando. Em Belém, mais do que o normal, por causa do Sírio, 3.000 pessoas juntas, nós estamos com um quadro bem difícil aqui, né? Voltou Covid, enfim. Mas, enfim, então, olha, não vamos deixar de usar as nossas máscaras, que nunca foi tão útil de novo como agora, né? A baleia tosse e joga fora eles, né? O Gepeto e o Pinóquio. Muito bem. Acho que tem algumas coisas diferentes aí, eu dei uma sintetizada grande demais, mas basicamente é isso. Ele é jogado fora e ele fica na praia, né? Ele fica assim, ele é um sobrevivente, mas ficou em dúvida se ele viveria ou não, né? Agora, gente, uma coisa linda nesse processo, que esse amor do Pinóquio fez com que ele se transformasse em menino de verdade, né? A fada azul concluiu o processo transformando ele num garoto de verdade. E aí o pai dele encontra e eles vão viver felizes para sempre, né? Ele sendo um filho desse pai, do Gepeto, né? Bem amoroso. Enfim, então vamos fazer um paralelo. Tudo isso foi para a gente fazer um paralelo, né? Com a palavra que veio. Assim, a nossa vida, ela sempre é um convite, é igual esse grilo bom e o ruim, né? E o maldoso. Os convites são claros o tempo inteiro. A gente sempre tem pela frente várias escolhas, né? Entre aquilo que nos leva para os prazeres, né? A porta larga. Os convites são vários, né? Fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Mas assim, geralmente nos tirando, nos desviando da nossa tarefa maior. Porque todos nós temos uma tarefa, né? E claro que essa missão, essa tarefa que a gente traz, nem sempre ela é cercada de prazeres, né? Muitas vezes ela vem com privações, né? Olha, para eu me formar em tal área, eu tenho que estudar muito, eu tenho que me dedicar, eu tenho que me privar de ir a bailes, de sair com a galera, de ir para, né? Porque eu preciso concentrar o meu tempo para poder dar conta daquelas coisas que são pedidas, né? O casamento lindo, maravilhoso, vou constituir família, porém tem uma série de coisas que eu vou precisar parar de fazer, não é? Já não dá mais como era antes, né? Ou seja, o tempo inteiro a gente vai ter esse quadro, né? Do caminho largo e da porta estreita, né? Que é a mensagem pra gente hoje. Então, assim, na historinha do Pinóquio, o que ficou claro? Ele gostava muito de tudo aquilo. Gostava muito de tudo aquilo. Mas a humanidade dele, o amor concreto, né, assim, essa concretização do sonho dele e do pai, só veio quando ele abriu mão até da própria vida, não foi? Ele arriscou a vida dele para salvar o pai, né? Então, assim, ele abriu mão de todos os prazeres, de todo aquele caminho que ele viu que não estava levando ele a um lugar bom. Pelo contrário, quanto mais ele caminhava lá, diz a história, mais animal ele ficava, lembra?
orelha, rabo. Ele estava se animalizando. E não é um pouco assim que acontece com a gente também? Toda vez que a gente vai por caminhos que não são legais, que são só de prazer e nos desvia da nossa meta, a gente também animaliza. Fica com tendências sexuais exacerbadas, né? Então, só que são no nível espiritual, então não aparece em forma de orelha e rabo. Mas olha que chega bem perto, né? Fica bem animalizado. Muita comida. Daqui a pouco tá bem, igual uns porquinhos assim, bem, né? Deixa eu até falar baixo, porque teto frágil nessa área. Mas, gente, todos nós temos essas dificuldades e esses convites, não é? E todos nós também temos a possibilidade de vencer essas ilusões e caminhar cada vez mais para aquilo que é a nossa tarefa, né? Não, eu me privo disso, mas em compensação, olha que legal, né? Abre todo esse caminho, não é verdade? Que mãe que, depois de um longo período com seu bebê, com seu filho, não olha e fala, nossa, valeu cada noite que eu não dormi, né? Valeu cada irritação que eu tive, porque era um choro absurdo na minha cabeça. A gente nem lembra mais, não é? E a dor do parto, então, né? Não é assim? O bem, ele tem esse dom na vida da gente, assim. A dor, ela é ressignificada, né? Ela vira pra gente tesouros, né? Não é, Vero? Então, não é verdade que a palavra de hoje está tratando disso com a gente? Num outro universo, mas é disso que está falando. Olha, toda vez que nós seguimos esse caminho com amor profundo, isso se dará na nossa vida num outro nível, né? Seremos beneficiados sim, né? Essa cruz, entre aspas, ela se transforma na verdade em bálsamo, em solução, né? Então, por exemplo, aqui. Olha, por exemplo, essa parte em que essa palavra conta pra gente, ó, quando fizer o bem, não fique tocando a trombeta, né? Por quê? Eu faço o bem, eu busco a recompensa de uma forma mercadejando, né? Na verdade, o que eu estou buscando não é o bem exatamente, são os prazeres que vêm com o bem, não é? Eu faço isso em troca disso, então eu estou fazendo isso porque eu quero aquilo. Eu quero destaque, né? Eu quero o parque de diversão do emocional e do relacionamento, não é? Então, o que Jesus diz com relação a isso? Olha, Deus já te deu a recompensa, então você já recebeu pelo que você fez, né? O campo da caridade é outro, né? Não tem esse mercado, essa troca. Você faz porque você ama, ponto, né? E se você ama, não tem nada em troca, né? Tipo assim, nenhuma mãe dá o seio cheio de leite pro seu filhinho mamar, esperando que um dia ele devolva arroz, feijão, macarrão para ela, certo? Tipo, não, eu vou dar o leite hoje porque um dia ele vai me alimentar. Olha que isso bem que acontece às vezes, mas não é por aí. Toda mãe sabe, né? É um processo assim, uma alegria imensa alimentar, do melhor, né? E não é qualquer coisa, é o melhor, é a melhor roupa, é o melhor, não é assim? Tira de si para poder dar para o outro, né? Então não é esse o caminho divino, né? Nessa hora a gente vira humano, a gente deixa de ser boneco de pau ou animal para se transformar em humanidade total, né? Essa é a essência. Essa é a essência do amor, na verdade, né? É só um despertador para ele ser humano, né, Jordan? Brincar aqui, Jordan, fique em paz, tá? Gente, é isso, né? Então, esse caminho é um caminho muito lindo, né? E é um caminho que a gente escolhe. A escolha é nossa, né? Cada dia a gente escolhe.
ir para os prazeres ou não, eu vou priorizar outras coisas. O que não quer dizer que não vai ter prazer, mas isso não é a prioridade, né? De repente eu posso caminhar com meu bebê horas a fio à beira-mar, lindo, né? Com uma satisfação imensa, mas a satisfação não era a minha satisfação que estava em questão. Era o sol matinal com o meu bebê, era caminhar para poder ficar bem, para andar mais um trecho, né? Enfim, é isso que faz valer essa caminhada, né? Então que a gente possa também ter esse olhar heróico de que eu vou para o outro, fazendo para o outro o que eu gostaria que fosse feito para mim, que é a máxima do Cristo, né? Amar a Deus, que é quem provê todas as coisas, e fazer para o outro o que gostaria que fosse feito para mim. Aí está tudo bem, né? Isso não tem moeda de troca, né? E aí, com certeza, Deus nos abençoa e provê para a gente o melhor. Então, que a nossa mão esquerda não saiba o que a direita faz, porque ela não precisa saber, né? Eu faço, pronto, né? Não precisa ter esse conhecimento, porque se eu ficar muito preocupado com isso, eu já estou mercadejando, né? Então, é isso. Muita paz, que Jesus nos abençoe, que Mãe Santíssima possa levar toda a nossa súplica, gratidão a Deus, a Jesus, e que em todos os nossos dias da nossa existência, esse círio no sentido assim, essa luz mariana brilhe e nós possamos segui-la, né? Nessa corda de amor aí, acompanhando cada dia, cada passo, o mais possível, esses exemplos na nossa vida. Beijo no coração de todos, muita paz. Que Deus nos abençoe. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar